A capitã da nave perguntou a Sunja, membro da tripulação, se eles estavam no local certo, pois parecia que eles estavam no lugar errado. Sunja lhe disse que a localização está correta, pois o planeta à frente deles é o planeta Número, que é o destino exato deles, e o planeta se chama Terra. O outro membro da tripulação, cujo nome é Robert, considerou a situação estranha, porque ele tem certeza de que está no lugar certo, mas o planeta é um lugar encharcado de radiação, sem nem mesmo um traço de oxigênio. O capitão não podia acreditar que supostamente havia um criminoso de alto valor, e que um membro do alto escalão da gangue Sangue Negro estivesse escondido em um lugar sem oxigênio. Ela ficou bastante irritada, porque Robert se atreveu a lhe dar informações falsas, mas Robert disse: é verdade, porque a informação foi divulgada quando Raomon invadiu o sistema principal da seita dos mendigos. O capitão então perguntou a Sunja o que ele achava da informação. Sunja respondeu que enquanto fazia os separos, ele lhe disse que se Raomon realmente viesse à Terra, seria para cometer suicídio, como a saturação do oxigênio da Terra é de 23,76% e o nível de contaminação por radiação é de 87 sieverts, o que torna um lugar perfeito para morrer. O capitão então lhe perguntou se é possível para um ser humano viver lá. Sunja respondeu: com um escudo de radiação de primeira linha instalado e uma unidade de energia interna de alta capacidade que abrange vários ciclos, talvez eles possam durar cerca de 6 horas. O capitão então perguntou seriamente a Robert se ele estava disposto a arriscar sua vida pelas informações que obteve. Robert não conseguiu responder, já que ele não podia simplesmente arriscar sua vida dessa forma, mas a capitã também não estava interessada em sua resposta. Ela então lhe disse que se o criminoso que eles estão procurando não estiver lá, ele estará em apuros. Sunja então mencionou que havia uma vida humana avistada abaixo da superfície da Terra, e assim eles partiram para a caça aos criminosos. Robert e o capitão chegaram à Terra, no local onde a vida foi detectada, enquanto Sunja ficou encarregada de proteger a nave e lhe dar informações. É surpreendente que a Terra tenha se transformado em um deserto sem vida, e o local onde eles estavam é conhecido popularmente como Monte Tai. A capitã então ficou surpresa ao ver que o popularmente conhecido como Monte Tai estava bem à sua frente. Sunja lhe disse que essa é a origem do sistema estelar do Monte Tai, o mesmo lugar que os velhos da Aliança Marcial chamam de Santuário Lendário, mas ela não conseguia acreditar que o depósito de lixo diante dos seus olhos já foi um santuário lendário. Ela estava tipo aqueles velhinhos da Aliança Marcial, porque eles não fazem uma limpeza em seu chamado solo sagrado. Aliás, eles ganham dinheiro para isso. Robert disse a ela que eles nunca fariam nada que não gerasse dinheiro, já que são só conversa e nada de ação. Sunja então lhe disse pelo fone de ouvido que o lugar onde ela está é o local onde a vida foi detectada. O capitão ficou surpreso porque não havia nada lá, então ela perguntou se ele tinha certeza. Sunja respondeu que sim, e que bem abaixo dela. A capitã então se ajoelhou e colocou a mão no chão. Robert perguntou a ela o que ela estava planejando fazer. Ela respondeu: o que quer que esteja lá embaixo, com certeza deve estar vivo, mas se ela tivesse sido enterrada lá embaixo, ela já estaria sufocada há muito tempo. Em seguida, ela ativou sua unidade de energia interna e de repente ouviu uma explosão abaixo do solo. Robert, que estava coberto de poeira, disse a ela para avisá-lo da próxima vez, para que ele pudesse sair do caminho. O buraco era muito profundo. Ela então perguntou a Sunja se havia algum sinal de vida, e Sunja respondeu: é fraco, mas ainda está vivo. Há também um espaço bem grande lá embaixo. Robert então disse à capitã para trazer a escada eletrônica, mas ela mergulhou sem dar atenção a ele. Robert então disse: você é sempre tão irritadiça. Ele então diz a ela que eles deveriam ir juntos. Eles chegam ao subsolo, e na frente deles havia uma porta muito grande com uma frase escrita por alguém chamado Likimojin. Robert não fazia ideia do que estava escrito. A capitã então disse a Sunja para traduzi-la. Sunja lhes disse que se tratava de uma língua antiga, usada há cerca de 2000 anos. A palavra escrita nela diz o seguinte: o mundo me teme e me aprisionou com os grandes ensinamentos do Dharma. Se você tentar me despertar, a morte o cumprimentará primeiro. O que a palavra significa era: não abra a porta se você não quiser morrer. Robert então disse à capitã entusiasmado que o criminoso bastardo está escondido aqui, pois somente alguém como ele teria tempo para ameaças. Mas a capitã lhe disse que a ameaça não era do criminoso, pois estava escrito em uma língua antiga que ninguém entende. Robert tentou lhe dizer que talvez fosse possível, mas ela não estava interessada na conversa, embora considerasse um bom sinal, pois se a pessoa que escreveu as palavras na porta esteja ameaçando para eles não abrirem, então deve haver algo valioso lá dentro. Ela então empurrou a porta para abri-la. Eles ficaram surpresos quando entraram, porque viram algo sentado no topo da escada. Embora parecesse humano, eles não tinham ideia do que era. A capitã estava bastante curiosa para saber o que era. Ela então subiu as escadas, e o rosto da pessoa sentada estava coberto de barbas e com as pernas cruzadas. Robert lhe perguntou se estava vivo ou se era humano.
humano, embora ele não acreditasse que ela ainda estivesse viva, já que estava enterrada há 2000 anos. A capitã não respondeu. Ela então esticou o dedo e tocou no nariz da pessoa. Não houve reação por um momento, o que a deixou mais curiosa, mas para sua surpresa, houve uma súbita faísca elétrica. Ela não podia acreditar em seus olhos, mas assim que sentiu a sede de sangue que saiu da pessoa, imediatamente ativou seu poder mágico para contra-atacar, mas acabou sendo inútil. Em vez disso, houve uma súbita explosão de poder mágico que disparou pelo buraco, e saiu da Terra para o espaço e quase destruiu a nave deles no processo. Sunja não tinha ideia do que estava acontecendo, então perguntou à capitã o que estava acontecendo e o que diabos havia acontecido agora, mas ela não obteve resposta. Ele o chamou várias vezes pelo fone de ouvido, mas ainda não obteve resposta. A sala estava coberta de poeira, e dentro da poeira a capitã tossia sangue, pois havia sofrido uma lesão interna devido à explosão repentina. Ela não conseguia acreditar em seus olhos, pois não tinha ideia do que havia acontecido. À sua frente estava Robert deitado no chão, aparentemente inconsciente. A pessoa desconhecida então apareceu na frente dela. Ele lhe disse: "Quem é você? Quem se atreve a me acordar?" Mas a capitã não conseguiu responder, pois ainda estava em choque. O desconhecido se perguntou se ela teria vindo desafiá-lo. E se esse fosse o caso, será que finalmente nasceu um artista marcial capaz de desafiá-lo? Ele então lhe disse para falar, e ela deveria lhe contar o motivo pelo qual despertou. Mas a capitã não tinha ideia do que ele estava dizendo, pois não conseguia entender uma palavra. Ela então ativou o modo de tradução em tempo real. A pessoa levantou a mão com o objetivo de matá-la, se ela não respondesse a sua pergunta. Ao perceber que o homem queria matá-la, ela imediatamente ativou seus poderes para bloquear o ataque do monstro. A colisão do ataque deles foi intensa. Ela fez tudo o que estava ao seu alcance para bloquear o ataque da pessoa. Embora tenha conseguido, ela estava respirando pesadamente e não tinha mais forças para receber outro ataque. Ela também recebeu um aviso do sistema em sua cintura de que sua unidade estava sobrecarregada e que 1,2 ciclos de 1,14 haviam sido usadas. Então ela foi instruída a recarregar sua energia. Ela não conseguia acreditar no que via, pois a pessoa continuava a mesma, mesmo depois de ela ter gasto toda a sua energia. A pessoa então disse: "A habilidade que você usou é a arte divina do cume dourado quântico e a palma divina da névoa vermelha. Embora sejam as artes marciais da seita Ema, as suas parecem ter muitas impurezas que sugerem que você aprendeu por meio de roubo. Em outras palavras, você é apenas um ladrão que está sobrevivendo com um roubo de túmulos." A pessoa ficou realmente furiosa e levitou para cima, pois um mero ladrão ousou interromper seu sono eterno. A capitã ficou congelada de medo, pois não podia fazer nada contra um ser tão aterrorizante, mas para sua surpresa a pessoa caiu. Ela não tinha ideia do que havia acontecido. Ao mesmo tempo que Robert se levantou, ele lhe disse que a pessoa deve ter morrido, pois foi exposta a essa radiação sem um campo de proteção. É natural que a pessoa morra, portanto é surpreendente que ela tenha resistido por tanto tempo, mas Sunja diz a eles pelo fone de ouvido que a pessoa ainda está viva. A respiração está normal e o pulso também. A capitã ficou surpresa, então ficou curiosa para saber por que a pessoa desmaiou. Sunja então lhe diz: "Parece que ela desmaiou por causa da falta de energia. O corpo está bem, mas a bateria dentro do estômago está descarregada." Ou seja, ele desmaiou de fome, pois estava morrendo de fome. Algumas horas depois, em seu navio, Robert estava incrédulo, porque a capitã trouxe o monstro a bordo em vez de deixá-lo para trás. Ele lhe diz que ela não deveria ter feito isso. Ela também deveria ter visto seu ataque de fúria antes, pois é pior do que uma barata exposta à radiação. Pelo menos uma barata radioativa valeria alguns dólares, mas o monstro louco não vale nada. Então ele lhe perguntou por que diabos ela o traria consigo, e a capitã respondeu: "Ele vale dinheiro e muito." Mas eles não tinham ideia do que ela estava falando. Ela perguntou a eles: "Qual é o patrimônio cultural mais valioso hoje em dia?" Sunja respondeu: "Artes marciais antigas, e quanto mais próximo do original, mais caro ele é." Ela lhe disse que estava certo, e ao julgar pelas circunstâncias, a pessoa provavelmente é um antigo artista marcial de 2000 anos atrás, e 2000 anos atrás foi um período lendário em que as artes marciais eram altamente desenvolvidas. Até mesmo as técnicas de classe F mais baixas daquela época rendem pelo menos 10.000 créditos, mas a pessoa não está no nível de um classe F, mas de um grande mestre inimaginável, pelo menos de nível S ou superior. Robert então ficou bastante surpreso, porque se a pessoa realmente é de nível S, então eles teriam tirado uma grande sorte. Mas a questão é, e se ele acordar? A capitã se gabou e disse para ele não se preocupar, pois o que ela usou para amarrá-lo foi um fio de bicho da seda celestial, usado para reparos de naves espaciais. Nem mesmo o chefe da seita Shaolin conseguia cortá-lo. Mas para
para sua surpresa, a pessoa foi capaz de cortá-lo facilmente. Ele então disse furiosamente para ela, enquanto exalava uma intenção assassina aterrorizante: como você se atreve? Ladrões de túmulos humildes tentam me profanar. Eu os rasgarei em pedaços. A capitã e o Robert imediatamente assumiram uma posição defensiva. Mas para a surpresa deles, Sun apareceu diante da pessoa com uma bandeja cheia de salsichas. Eles não podiam acreditar no que viam, mas surpreendentemente, a raiva da pessoa se acalmou e ela estava mastigando a salsicha agressivamente. Todos ficaram para trás enquanto o observavam comer. A capitã então perguntou a Sunja como ele conseguiu ter essa ideia. Sunja respondeu: ele está morrendo de fome há muito tempo, então a melhor coisa para um animal faminto é salsicha. Algumas horas depois, a capitã explicou tudo à pessoa. Eles disseram à pessoa que não eram ladrões de túmulos, mas caçadores de recompensas que o acordaram acidentalmente. E agora este é o mundo 2000 anos depois de sua época. Os seres humanos, depois de prejudicarem uns aos outros até o fim, destruíram o mundo e decidiram viver nos céus. Embora as coisas tenham se estabilizado desde então, e eles decidiram não permitir nenhuma arma, inclusive armas nucleares, só começaram a permitir artes marciais. A pessoa ficou surpresa, pois não fazia ideia do que seria uma arma nuclear. Ele então lhe perguntou como se chamava a era atual. Ela então respondeu: essa era é o ano 1105 do calendário galáctico. O homem então diz: galáctico? Isso significa que vocês vivem no céu? A capitã então respondeu que sim. Ela disse ao homem que ele tinha muita sorte, pois acordou depois de 2000 anos e que deveria ser imensamente grato. A pessoa então se irritou. Ele lhe disse para falar com respeito, já que ele não é alguém com quem ele deveria estar falando de qualquer forma. Ele lhe perguntou furiosamente se ela queria morrer, já que ladrões de túmulo de terceira categoria como eles ousaram enganá-lo. Mas todos eles apontaram o dedo ao mesmo tempo, mostrando a ele como é o exterior do navio. A pessoa olhou para fora e não conseguia acreditar em seus olhos. A capitã então disse à pessoa que o lugar ali era onde ela morava, mas agora está totalmente arruinado. Ela então deu um tapinha na cabeça da pessoa e disse: agora que você viu, por acaso você acredita em nós? Mas a pessoa respondeu enquanto exalava sua intenção de matar: mesmo que eu queira acreditar, eu não posso, pois não há como ele acreditar que a terra em que ele está pisando é redonda. A capitã ficou bastante desapontada com sua surpreendente ignorância. De repente, Robert sentiu o cheiro de algo nojento que vinha do corpo da pessoa. A capitã fechou o nariz e disse que ele aprenderia o resto mais tarde, mas primeiro ele deveria tomar um banho, talvez aparar o cabelo no processo, já que eles ficariam juntos por um tempo. A pessoa não tinha ideia do que ela queria dizer com chuveiro, então ela lhe disse que deveria tomar um banho, e assim se passaram horas. Todos ficaram em frente à porta, esperando que a pessoa saísse do chuveiro. Robert disse à capitã que deveria tê-lo deixado o cabelo assim, pois ele tem medo de que algo mumificado possa sair de dentro dele. Mas para a surpresa deles, a pessoa não era outra senão um homem bonitão, com músculos definidos e bem torneados. Ele saiu enquanto limpava o ar, e então lhes perguntou se havia mais do que havia comido antes, mas eles não conseguiram responder por um momento, pois ainda estavam incrédulos. A capitã então pergunta quem é ele. Algumas horas depois, eles viajaram em sua nave pela Via Láctea. O rapaz, que é nosso protagonista, ficou hipnotizado com a vista à sua frente, pois não parecia nada com o céu. Embora uma vez ele tenha se lamentado sobre a estreiteza do mundo, nunca esperou que ele fosse tão vasto e estranho. A capitã então beliscou sua bochecha. Ela perguntou quantos anos ele tem, e é só para saber. Ela então fala que a idade de hibernação não conta. Alguns minutos depois, em um aglomerado de estrelas da Via Láctea, chamado Pleiades, dentro da taverna espacial Asteroide, um lugar chamado Pousada Selvagem, nosso protagonista estava comendo salsichas de forma agressiva. Robert não conseguia acreditar que um ser humano fosse capaz de comer tanto. Sunja lhe disse que ele passou fome por 2000 anos, e Robert pergunta se ele tem que comer 2000 anos de comida. Sunja respondeu que ia jogar por sua alimentação. Talvez esse seja o caso. E assim nosso protagonista terminou de comer suas salsichas. Ao mesmo tempo, em outra cena, a capitã foi se encontrar com o dono da pousada, popularmente conhecido como Wang 18. Ela lhe disse que está procurando um corretor. Eles devem ser ricos e durões, porque o que ela está prestes a vender é extremamente caro e valioso. Wang fumou seu cachimbo e lhe perguntou quanto deve ser caro para que ela esteja tão frenética. Ela então perguntou quanto valeria uma coleção completa de manuscritos de artes marciais com 2000 anos de idade, se fossem todos originais e todos de classificação S. Wang ficou surpreso com o que ela acabou de dizer, e assim alguns minutos depois, quando ela saiu da sala, houve silêncio por um momento. Um dos guardas de Wang lhe perguntou se o que ela disse era real, e se era o caso, os originais de classificação S de 2000 anos atrás devem ser incrivelmente valiosos. Mas Wang diz a ela que o livro vale 0 créditos, porque se essas coisas existissem, um livro sozinho poderia comprar um planeta e muito mais. E ainda assim, uma mera caçadora de recompensas de nível médio afirma ter encontrado um monte deles. Ele considerou o que ela disse uma bobagem,
trollagem, então disse ao guarda para expulsá-los. A capitã então logo chegou à mesa de sua tripulação. Naquele momento, a capitã não sabe como se expressar, pois se não fosse pelo dinheiro, ela o teria abandonado. De repente a porta se abriu e algumas pessoas vestidas de roxo e preto entraram, parecendo majestosas e misteriosas. A capitã ficou surpresa ao vê-los, pois eram pessoas da seita dos demônios celestiais. O grandalhão olhava ao redor, com algo parecido com um scanner em um dos olhos, procurando por alguém. A capitã e Robert estavam observando sorrateiramente, já que o grandalhão é o líder do Esquadrão Lobo Vermelho, e seu nome é Sanjian Yu. Robert ficou surpreso ao ver o Esquadrão Lobo Vermelho, já que eles são os inspetores da seita dos demônios, mas ele não tinha ideia do motivo deles virem aqui. A capitã lhe disse que eles são especializados em rastreamento, portanto devem estar perseguindo alguém. Ela então disse a ele para não fazer contato visual, pois isso seria irritante. Nosso protagonista perguntou se a seita dos demônios era possivelmente a seita dos demônios celestiais. Ela respondeu com indiferença, perguntando como ele conhecia a seita dos demônios celestiais quando estava dormindo há 2000 anos. Ela se pergunta se a seita do demônio celestial existia naquela época, mas ele não responde. Nosso protagonista ficou bastante surpreso com o fato de as pessoas não estarem fugindo, porque se realmente fossem membros da seita demoníaca, as pessoas deveriam estar fugindo em pânico. Mas a capitã lhe disse que não há motivo para fugirem. Embora a seita do demônio celestial tenha suas peculiaridades, eles ainda se orgulham de ser a principal seita ortodoxa em todo o universo, e eles realmente são os melhores. Nosso protagonista estava incrédulo, porque a seita do demônio celestial agora é uma seita ortodoxa. Ele estava muito feliz porque seu sonho, que sempre pareceu tão distante e vazio, finalmente se tornou realidade. Will estava olhando ao redor da pousada em busca de alguém. Algumas pessoas olhavam para ele com confiança, enquanto outras escondiam o rosto. Will então se aproximou do homem que estava escondendo o rosto. Ele lhe disse para olhar para cima. O homem olhou para cima conforme instruído, e seus dados então apareceram no scanner de Will. O homem é do sexo masculino, com uma energia interna de 52,7 graus Celsius. Ele possui uma arte marcial Black Beard de 5 estrelas e é procurado por acusações de roubos e agressão, o que o torna um criminoso de nível 2. Will então disse ao homem que hoje é seu dia de sorte, já que ele não é o alvo deles, mas que ele deveria ir à aliança marcial e se entregar, já que ele é um criminoso. Caso contrário, enfrentará as consequências. Mas aconteceu algo inesperado que nem mesmo ele podia acreditar. Nosso protagonista estava dando tapinhas em sua cabeça. Ele estava feliz porque seu sonho aparentemente impossível havia se tornado realidade para gerações mais jovens. Sua ação fez com que todos ficassem surpresos. Todos na pousada não conseguiam acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. Nosso protagonista considerou a façanha da geração mais jovem admirável. Ele abraçou a cabeça do rapaz enquanto dizia: quanto sofrimento esses jovens devem ter suportado para alcançar tal estatura. Will estava segurando sua raiva. Ele então perguntou às pessoas da pousada: essa criança tem problemas de inteligência? Robert deu um passo à frente e gaguejando disse a Will que não tem problemas de inteligência, é que suas habilidades sociais são um pouco fracas. Will então disse ao nosso protagonista: saiba que hoje também é seu dia de sorte, porque se eu tivesse sentido um pouco de energia de arte marcial em seu corpo, você já teria se despedaçado. Ele então tentou tirar a mão do protagonista de sua cabeça, mas ela não se moveu. Will não tinha ideia do que estava acontecendo, pois nosso protagonista não se movia. Por mais que ele tentasse forçá-lo a se afastar, ele não conseguia. Até mesmo Robert e a capitã não faziam ideia do que estava acontecendo. Will então percebe que não poderia apenas usar a força bruta para tirá-lo de seu corpo, então ativou sua energia. Seu sistema interno de acionamento de energia ativou sua arte demoníaca do lobo sanguíneo do nível máximo. Em seguida ele disse furiosamente ao nosso protagonista, enquanto exalava uma quantidade assustadora de energia mágica no ar, que parasse de brincar. Todos ficaram surpresos com o que estava acontecendo. Até mesmo seus subordinados diziam. Nosso protagonista voltou rapidamente para onde a capitã e Robert estavam, sem ser afetado pela explosão de poder de Will. Até mesmo Will não conseguia acreditar em seus olhos. A capitã então disse: parece que Will não está em boa forma. Will então perguntou ao nosso protagonista sua identidade. Ele não conseguia acreditar que ainda estava vivo, já que claramente pretendia matá-lo instantaneamente com sua explosão de poder. Mas para sua surpresa, quando ele tentou descobrir os detalhes do nosso protagonista, percebeu que tudo sobre ele não estava confirmado, nem seu gênero, energia interna e artes marciais. É como se o banco de dados dele não estivesse registrado no sistema. Ele não podia acreditar que um ser natural puro, com energia interna zero, ainda estivesse vivo depois de receber aquele ataque. Nosso protagonista então diz a ele: parece que você acabou de usar a arte do demônio lobo de sangue. É uma das artes marciais de nível baixo, entre as artes de cultivo do corpo do demônio celestial. Mas ainda assim, é louvável que ela tenha sido transmitida até agora. É uma pena que sua energia interna e ki não estejam em harmonia, pois parece que o método de treinamento é falho. Mas lhe encontrar hoje
hoje é a oportunidade de uma vida inteira para ele, portanto ele deve deixar corrigi-lo. Ele então deu um passo à frente, mas ao contrário de outros Mão-A, o cara não se ajoelha diante do protagonista. Will então o chamou de lunático. Ele então ativou sua energia com o objetivo de matar, mas ao tentar usar sua primeira forma de garra de demônio lobo vermelho para atacar, nosso protagonista se esquivou sem dar um passo. Ele lançou vários golpes, mas foi inútil, pois não conseguiu tocar nem mesmo nas sopas do nosso protagonista. Ele mudou sua técnica para a explosão do lobo vermelho, mas o resultado ainda era o mesmo, pois não havia funcionado. Ele mudou para a onda do tremor do lobo vermelho e garra fantasma do lobo vermelho, mas ainda não conseguiu acertar um golpe, pois o protagonista era mais rápido do que ele poderia imaginar. Nosso protagonista começou a observar os pontos fortes e fracos de Will, enquanto se esquivava de seus ataques. Ele percebeu que tinha energia interna suficiente, com uma forma precisa, mas algo estava errado. Assim que Will tentou atacar novamente, nosso protagonista agarrou sua cabeça e a bateu no chão. Ele disse a ele para parar com suas bobagens, já que suas habilidades são brutas. Todos na pousada estavam incrédulos, e ninguém conseguia acreditar em seus olhos. Nosso protagonista então disse a Will que, embora ele tenha aprendido a habilidade corretamente, ele aprendeu sem entendê-la. Em seguida, ele lhe disse que as verdadeiras artes marciais não se tratam apenas de imitação, mas de adaptação e de torná-las próprias. Ele então lhe disse para se levantar se entendesse, mas não houve resposta. Como diabos você espera que ele se levante quando você usa tanta força para bater a cabeça dele no chão? Seus subordinados também estavam incrédulos, mas todos correram para derrubá-lo, já que ele ousou colocar a mão em seu líder de pelotão. Mas o que aconteceu em seguida foi bastante brutal. Algumas horas desconhecidas depois, no distrito 32 da seita Demônio Celestial, a cena brutal que aconteceu na pousada foi repetida. Foi realmente chocante. Até mesmo o comandante da seita Demônio Celestial, do distrito 32, não conseguia acreditar no que via. Will foi nocauteado junto com seus subordinados. O comandante do distrito 32, da seita Demônio Celestial, cujo nome é Zang Hitaki, considerou a ocorrência inacreditável quando viu o que aconteceu pela câmera da pousada. O homem que veio fazer o relatório disse a ele que infelizmente Will e seu esquadrão sofreram hematomas graves, mas suas vidas não correm perigo. Hitaki não considerou isso um evento feliz, porque eles perderam miseravelmente a luta contra um mero desconhecido. O homem que veio à denúncia é o ancião sênior do Distrito 32, cujo nome é Joey Shunrock. Hitaki então pergunta a Joey, é verdade que ele não está registrado no banco de dados da Aliança Marcial? Joey respondeu que sim, no entanto seu companheiro foi registrado. Eles são um grupo de caçadores de recompensas, conhecido como Diabo S. Eles limpam principalmente criminosos de classe B ou inferior. A equipe é liderada por uma pessoa chamada Serung. Ela é apelidada de Diabo Ardente e é uma caçadora de recompensas bem conhecida, que se destaca tanto no mundo ortodoxo quanto no não ortodoxo. Embora após o acidente eles tenham deixado a pousada selvagem, ainda podem ser rastreados. Joe então perguntou ao comandante se eles deveriam enviar uma equipe de perseguição, mas o comandante respondeu que não. Ele cuidaria disso pessoalmente. O comandante deu um passo à frente, pressionou o botão verde à sua frente também, e uma tela foi exibida, com alguém aparecendo na frente dela. A pessoa disse ao comandante, já faz um bom tempo, há algum pedido que você tenha para o nosso grupo de Floresta Verde. Algum tempo depois, a capitã e sua tripulação estavam dirigindo sua nave para a Via Láctea. O protagonista estava segurando uma faca e um garfo, enquanto aguardava sua refeição. Ao mesmo tempo, a capitã e Robert estavam à sua frente, apenas o observando. Robert então disse à capitã, seja honesta, você está tão assustada quanto eu. Mas a capitã não fazia ideia do que ele estava falando. Robert disse a ela que é surpreendente a força do nosso protagonista, já que ele foi capaz de derrotar o Will e o pilotão Lobo Vermelho com um único golpe, apesar deles serem artistas marciais de nível A. A capitã se vangloriou e disse que ela também poderia vencer se lutasse com ele seriamente, embora eles pudessem ter uma patente, mas estão no nível mais baixo dela. Robert então acrescentou que ele poderia ser capaz de arranhá-los um pouco, se colocasse sua vida em risco, mas o nosso protagonista o enxotou como moscas. A capitã então caminhou em direção ao nosso protagonista. Ela bateu com a mão na mesa e disse que eles precisavam conversar, mas nosso protagonista olhou seriamente para ela. Ele então disse que só conversaria se houvesse comida, mas ela se sentou, cruzou as pernas e insistiu que eles deveriam conversar antes de comer. Ela então pergunta qual é o nome dele, mas Robert lhe disse que era melhor que ela usasse honoríficos primeiro, mas a capitã não deu ouvidos. Ela então perguntou ao nosso protagonista, você é surdo? Qual que é o seu nome? Mas ainda ele não responde. Sunja então chegou com uma bandeja cheia de salsichas. Nosso protagonista olhou para ela, mas a capitã lhe disse para nem pensar em comer a comida, até que eles terminassem de conversar. Em seguida ela perguntou novamente o nome dele, mas ainda
ainda não houve uma resposta. Robert então diz a ela que pelo menos deveria deixá-lo comer confortavelmente primeiro, já que se diz que não se deve incomodar nem mesmo um cachorro quando ele está comendo, mas a capitã não se importou. Após um momento de silêncio, nosso protagonista lhe disse que seu nome é Lee Mok-jin. De agora em diante, como referência, vamos chamar nosso protagonista de Mok-jin. Quanto à capitã, vamos chamar ela de Hyung, já que esse é o nome dela. Hyung então perguntou a Mok-jin sobre sua identidade, ou qual era sua profissão anterior, mas não houve resposta por um momento. Mok-jin então respondeu: minha profissão anterior é o Demônio Supremo Celestial. Hyung pensou e perguntou: você acabou de dizer Supremo, que diabos esse cara está dizendo? Será que alimentamos com algo ruim ou algo assim? Mas de repente o alarme de emergência do navio começa a tocar. Hyung e Robert ficam surpresos, pois não faziam ideia do que estava acontecendo. Sun-hye estava encarregado da segurança do navio. Disse a eles que alguém o estava mirando de perto. Hyung correu apressadamente para ver o que estava acontecendo, e ela disse: eu sabia, deve ser a seita dos demônios celestiais. Eles devem ter vindo para se vingar de Mok-jin, já que ele bateu no pelotão dos lobos vermelhos. Mas Sun-hye disse a ela que as pessoas que estão atacando não são da seita dos demônios celestiais. Em vez disso, é a Floresta Verde. Seus navios foram cercados por várias frotas. Ao mesmo tempo, em um dos navios, em pé de frente ao navio principal, está o líder da divisão da galáxia das 72 fortalezas de Florestas Verdes, com um apelido conhecido como Tigre Negro da Lua Crescente, Kim Sung-beon. Um homem informa que o navio Diabo S foi confirmado e que os alvos de recompensa foram cercados. Ele então perguntou a Sung-beon se eles deveriam disparar o projétil de captura. Sung-beon não respondeu. Ele então lhe perguntou se a nave que eles cercaram era realmente de propriedade de caçadores de recompensas. O homem respondeu que sim, e que de acordo com sua investigação, eles operam principalmente nos arredores da galáxia. E seu líder é alguém chamado de Diabo Ardente, Sae-ryong. Sung-beon estava se perguntando por que a seita Demônio Celestial se preocuparia com um grupo tão pequeno. A razão pela qual eles cercaram o navio de Sae-ryong foi porque receberam um pedido de recompensa da seita do Demônio Celestial. E o pedido não era para capturar, mas para apagar Sae-ryong e os membros de sua tripulação da existência. Ele considerou o pedido estranho e tinha certeza de que algo estava acontecendo. Ele tinha certeza de que Shun-hak devia ter um motivo para confiar especificamente a tarefa a eles, apesar do fato de que a seita Demônio Celestial é mais hábil em tirar vidas do que eles. Ele tinha certeza de que devia haver uma armadilha no navio Diabo. Embora estivessem cercados por multidões de navios, Sae-ryong não demonstrou nenhum sinal de medo, pois achava que eles tinham vindo para roubá-los, já que eram bandidos. Mas Robert lhe disse que duvidava que eles estivessem aqui para roubar. Como eles estão arrastando uma frota tão grande, o objetivo deles não é roubá-los, pois são extremamente pobres e não haveria lucro para eles. Ela então disse com confiança: de qualquer forma, não importa, eles podem simplesmente derrotar os ladrões escrotos da Floresta Verde, se eles entrarem em seu caminho e expulsá-los. Mas Sun-hye lhe disse que derrotá-los não seria tão simples, pois eles fazem parte da divisão de galáxias das 72 fortalezas de Floresta Verde, e parece que toda a divisão foi mobilizada. O Sr. Yong pensou: você está brincando comigo? Eles realmente mobilizaram toda a divisão da galáxia? Então isso significa que o líder da divisão Tigre Negro, King Sung-beon, também está aqui. Ela então disse sem um único medo em seus olhos que nem mesmo ela poderia derrotar Sung-beon facilmente. Robert disse a ela: é claro que não é fácil. Você estaria morto em 3 movimentos se o enfrentasse, pois ainda poderia lutar se esforçasse. Robert sabia que ela estava apenas tentando se mostrar forte, e então disse a ela que eles deveriam se render rapidamente, pois não tinham nada a perder. Hyung então pensou por um momento. Ela então disse a todos que seguissem suas ordens de agora em diante. Ela lhes disse que permitiria que o inimigo disparasse o projétil de captura, para cortar a energia da nave deles e incapacitá-los. Em seguida, ela também permitiria que eles entrassem em sua nave armados. Eles os deixarão revistar a nave, e também doarão tudo que for desnecessário para a sobrevivência, se o inimigo quiser. Robert então pensou: que diabos você está dizendo? Qual é a diferença entre o que você disse e a rendição? Em meio ao caos, Mok-jin estava maravilhado com a bela vista em frente ao navio. Hyung então se aproximou dele e deu um tapa contínuo em seu ombro. Ela disse que a nave tremeria um pouco quando Pen chegasse, então ele não deveria entrar em pânico, já que não haveria nenhum poder destrutivo disparado contra eles, por causa das leis espaciais que proibiam o uso de poder destrutivo para lutar. Em seguida, ela o deixou, pois ele parecia não entender o que ela estava dizendo. No caminho, ela lhe disse para não interferir porque os inimigos iriam embora, assim que pegassem o que queriam, mas se a luta começaria as coisas piorarem.
ela não poderá garantir a sobrevivência deles. Ela pergunta despreocupadamente a Sunya se a nave deles já foi bloqueada. Se esse for o caso, eles devem se preparar para o impacto. Mas Sunya lhe disse de forma chocante que o que estavam disparando contra eles não era um PEN. Em vez disso, era um canhão de fótons destruidor de naves, o que indica que eles estão planejando matá-los. Ao mesmo tempo, na nave de Floresta Verde, o homem disse a Sung Beon que o uso de canhão de fótons viola as regulamentações espaciais e pode causar problemas mais tarde. Então ele sugeriu que eles capturassem e se livrassem deles discretamente. Mas Sung Beon lhe disse que não, ele tem um mau pressentimento sobre a missão, então é melhor simplesmente acabar com eles, pois eles podem transferir toda a responsabilidade para o cliente, ou seja, a seita dos demônios celestiais. E então ele lhe disse para atirar quando estivesse pronto. Ao mesmo tempo, na nave do Diabo S, Se-ryung perguntou em pânico a Sunja se eles poderiam se desdobrar e escapar. Sunja respondeu que não, pois eles estão cercados por todos os lados. Ela perguntou novamente se eles podem bloquear o ataque com os escudos, mas Sunja lhe disse que não está funcionando, pois eles venderam algumas peças do navio para pagar as despesas. Se-ryung pensou: droga, estamos ferrados. Ao mesmo tempo, a energia do canhão de fótons estava totalmente carregada. Sung Beon então deu a ordem para disparar, e de repente a energia foi lançada diretamente na nave deles. Naquele momento todos eles estavam sem esperança, e aceitaram a morte. Houve uma explosão intensa devido ao impacto, mas para a surpresa de Sung Beon, a nave saiu desarmada, pois estava bloqueada por outra nave grande, e a nave pertencia à garota com uma lança na mão. A garota é conhecida como Helena, mas é popularmente conhecida por seu apelido, Fantasma de Combate de Oitavo Pé. E galera, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que deixem seu like e compartilhem. E também comente se querem parte 2. Muito obrigado por chegar até aqui, e até a próxima.